Gênesis capítulo 19. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para receber. Prostou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peça-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantarei e irei vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com eles e entraram em sua casa. E lhes deu um banquete, assando pães ázimos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, todos os moços, como os velhos, sim, todo o povo, todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde lhe estão os homens que entraram nesta noite em tua casa? Trazei-nos cá fora nós, para que os conhecemos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tais perversamente. Eis que tenho duas filhas, que ainda não conheceram o varão, e vou-las trarei para fora, e farei-lhes como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Então eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre a Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as mãos e fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tem mais alguém aqui? Teu genro, os teus filhos, as tuas filhas, e todos quantos têm na cidade, tiraram-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disseram: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereçais no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele e a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda a tua planície. Escapa-te para o monte, para o que não pereças. Respondeu Ló: assim não, meu senhor. E eis que agora teu servo tem achado graças aos teus olhos, e tem engrandecido a tua misericórdia, que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte, não seja caso me apanhes antes deste mal e eu morra. Eis aqui perto aquela cidade para a qual eu posso fugir, e pequena, permitir que eu me escape para lá. Porventura não é pequena, e viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, também te hei atendido, para que não subverta a cidade de que acabas de falar.
Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol entre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, a tua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e sobreverteu aquelas cidades, e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça, como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição e sobreverte aquelas cidades em que Ló habitará. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse ao menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemos com ele, para que conservamos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ele se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber naquela noite, e então, entrando tu, deita-se com ele, para que conservamos a descendência de nosso pai. Tomaram, pois, a dar seu pai vinho a beber, também naquela noite, levando-se a menor, deitou-se com ele. Não percebeu ele quando se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam seu pai. A primogênita deu à luz a um filho chamado de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. E a menor deu à luz a um filho chamado Ben-Amim. Esse é o pai de Anomitas de hoje. Gênesis capítulo 19. Agora Gênesis capítulo 20. Partiu Abraão dali para a terra do Negebe, e habitou entre Gades e Sur, e peregrinou em Generar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, e minha irmã, enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse: Eis que está para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou: Pois o Senhor matarás porventura também uma nação justa? Não me disse ele mesmo a sua irmã, a minha irmã? E ela mesma me disse: Ele é meu irmão na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Fiz isto aos que lhe responderam: Senhor, bem sei eu que na sinceridade do meu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher e seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. E se, porém, não lhe restrifires, saber que certamente morrerá, tu e tu que é teu, e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque da manhã cedo, e chamando todos os seus servos, falou-se aos ouvidos de todas as palavras.
e os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque, abriu e perguntou: que é que fizestes? E o que pequei contra ti para fazer-me sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que se deve fazer? Perguntou tais Abimeleque a Abraão: com que intenção fazer isto? Respondeu Abraão: porque pensei que certamente não há temor de Deus neste lugar. Mataram-me por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, e ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse-lhe a ela: esta é a graça que me farás em todo lugar, aonde formos dizer de mim: ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e bois, e servos e servas, e deu a Abraão, e disse: restituí Sara sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: eis que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, isto que seja por véu dos olhos, e todos os que estão contigo perante todos está reabilitada. Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a Abraão um filho à sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe fará. E Abraão pôs um filho que nascerá, e que Sara lhe dera em nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, e seu filho, pelo que lhe disse Sara: Deus preparou riso para mim, todo aquele que ouve se rirá comigo. E acrescentou-se: quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. Ora, Sara viu brindando o filho de Agar, a egípcia, que está a dar à luz a Abraão. Pelo que disse Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro como meu filho com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isto duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele da tua linhagem. Então se levantou-se Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo sobre os ombros dela, também lhe deu o menino, e se despiu-a. E partiu, e foi andando errante pelo deserto de Beer-Sebar, e subindo a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi assentar-se em frente dela, e boa distância, como de um tiro de arco, porque se dizia que: não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou-se a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus brandando a Agar desde o céu, e disse: que tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. E ergueu-se, levantou-se o menino, e tomando pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu a de beber ao menino.
Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se feixeiro. Ele habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tornou-se uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficom, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que há de haverás falsamente comigo, nem com meu filho e nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, e me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E respondeu Abraão: e eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque, e por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. E respondeu-se Abimeleque: não sei quem fez isso, nem tu fizeste saber, e nem tampouco ouvi eu falar nisso, senão hoje. Tomou, pois, Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque. Assim fizeram entre si um pacto. Pois Abraão, porém, a parte 7 cordeiras de rebanho. E perguntou Abimeleque a Abraão o que significava estas 7 cordeiras que puseste à parte. E respondeu Abraão: estas 7 cordeiras receberás da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Pelo que chamou este lugar Beerseba, porque ali os dois juraram. Assim fizeram um pacto em Beer-Beá, depois de levantaram Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, e tomaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamangueira em Beer-Seba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E perguntou a Abraão nas terras dos filisteus muitos dias. Gênesis capítulo 22. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhes: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho e teu único filho, Isaque, e quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços de Isaque e seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar onde Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou-se Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu, mancebo, iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha e o do holocausto, e pôs sobre Isaque, e seu filho tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão: meu pai. Então disse Isaque a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-se Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro e para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando junto. E havendo ele chegado ao lugar onde Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e pôs a lenha em orge, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe abrandou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas as mãos sobre o mancebo, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nisso levantou-se Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.
pelo qual chamou Abraão aquele lugar de Jeová Jiré, da onde se diz que até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez do céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, e deverás te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a sua descendência serão banidas de todas as nações da terra. Portanto, obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços e levantou-se e foram juntos a Beer-sebá. E Abraão habitou em Beer-sebá. Depois destas coisas, anunciara Abraão, dizendo: eis que também Milca tem dado à luz filhos a Noó, teu irmão, Uzi, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, e Quimoel, pai de Arão, e Quizerte, Azupildas, Giulaf, Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Esse 8 deu à luz a Milca e Naó, irmão de Abraão, a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz a Teba, Gão, Tás e Maaca.